Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. O nosso assunto agora é a Páscoa. O Procon de Vitória fez uma pesquisa para verificar a variação do preço dos ovos de Páscoa nos supermercados. Para conversar com a gente sobre essa pesquisa e sobre o preço de peixe na Semana Santa, está aqui o gerente do Procon, Carlos Magno Pimentel Júnior. Seu Carlos Magno, muito obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Que variações vocês encontraram nessa pesquisa dos ovos de Páscoa? A maior variação encontrada foi de 70%. Um ovo que custa em um supermercado R$ 44,00, no outro supermercado o mesmo ovo custando R$ 76,00. Uma variação de 70%. Se levarmos em consideração a nossa atual crise, uma pesquisa faz muita diferença nessa hora. Quer dizer, mas vocês não podem interferir no preço, quer dizer, vocês isso só serve para informar o cidadão para que ele tenha cautela na hora da compra. Em um ambiente em que há competição, o Procon não interfere no preço. O consumidor tem que se planejar com tempo, tem que ir pelo menos em 3 supermercados, porque num ambiente de competição em que ele tem a possibilidade de ir em mais lugares, não há ilegalidade, ele tem que pesquisar para então pagar menos. Mas essa variação de 70% assustou vocês ou já era alguma coisa esperada pelo acompanhamento que vocês fazem recorrentemente nos preços? Os consumidores, eles têm uma análise de que o ovo de Páscoa possui preço tabelado. E por possuir preço tabelado, os preços são muito próximos ou iguais. Então, quando você se depara com uma variação de 70%, deixa claro para o consumidor que o preço não é tabelado, que ainda existe muita variação, que existe muita competição no mercado, e aquele consumidor, repito, que não se planejar com tempo, o horário, ele vai pagar mais caro no ovo porque ainda é muita variação de preço. Quer dizer, você sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora. O supermercado para comprar chocolate, loja, ficam lotadas no sábado, na véspera da Páscoa. Quer dizer, pelo que a gente está vendo, pelo andar da carruagem, vai ter muito consumidor pagando mais do que deveria, né? Porque já deveria estar se preparando para comprar nesse momento. Com certeza. No caso da Páscoa, a tendência é que o preço dos ovos caiam se não tem uma boa venda dos ovos de Páscoa. Infelizmente, nós vivemos uma crise no país muito grande. O preço dos ovos é um preço um pouco salgado. E apesar de ter alguns produtos que possam substituir o chocolate, como caixa de bombom, barra de chocolate, os ovos personalizados, o ovo ele é tradicional na Páscoa. Então, quando o consumidor pensa em Páscoa, ele pensa no ovo, ele não pensa no chocolate. O chocolate é consequência. Então, realmente, se ele não dá uma pesquisada, ele vai pagar mais caro, e se ele for em cima, pode ser que ele pague um preço melhor. O Procon do Rio Grande do Sul fez uma reclamação de que algumas fabricantes, né, diminuíram o peso do ovo, né, aparentemente parece que tem o mesmo tamanho e tal, mas o peso é menor, e reclamou, dizendo que eles tinham que ter informado esse consumidor. Vocês aqui chegaram a fazer esse tipo de coisa? Pensam com o Rio Grande do Sul ou tem outro entendimento? O consumidor, ele é vulnerável informativamente. Então, qualquer alteração no produto em que o consumidor está acostumado a comprar, o fornecedor ele é obrigado a informar isso para o consumidor. Se houve a mudança sem informar o consumidor, a empresa está errada e possivelmente será punida sim. Quer dizer, tem que informar que, olha, esse tamanho aqui, mas está com menos chocolate aqui dentro. Nesse caso, foi o ovo de Páscoa. Mas se pegarmos de um ano para trás, diminuíram biscoito recheado, caixa de bombom, vários produtos tiveram seu tamanho reduzido. O problema não é nem reduzir o tamanho, é reduzir o tamanho e manter o preço. Então, quando você reduz o tamanho e reduz o preço, é proporcional e não há ilegalidade. Eu acredito que o Procon do Rio Grande do Sul contestou que reduziu o tamanho e o preço se manteve. Então, gerou um enriquecimento ilícito por parte das empresas, por parte das fabricantes de chocolate. Quer dizer, a função dos Procons é essa, né? Quer dizer, proteger o consumidor em relação à indústria e ao comércio, que são muito fortes nesse momento. Sim, o consumidor, ele está aqui, a empresa está aqui. Então, o Procon trabalha para que de alguma forma o consumidor possa tentar se nivelar para tentar trabalhar com que essas partes consigam coexistir de algum modo. Vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre o peixe, que antes da Páscoa ainda tem a sexta-feira que tem o peixe e o palmito, né?
Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco. Até já. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Estamos de volta com o GV News Entrevista, que hoje conversa com o gerente do Procon de Vitória, Carlos Magno Pimentel Júnior. Seu Carlos Magno, no primeiro bloco nós falamos sobre o Páscoa, ovo de Páscoa, os cuidados que o consumidor tem que ter para não ser prejudicado numa compra afoita, pesquisar preços, o Procon encontrou variações de até 70%, é importante que o consumidor fique atento, né, ao tamanho, ao peso, ao valor, faça todas as contas para saber se não está sendo lesado. Mas antes da Páscoa a gente tem a Semana Santa e o Procon também foi ver a questão do peixe, né? Como é que aconteceu essa pesquisa, onde que ela foi feita, o que vocês encontraram? A pesquisa foi feita nas 6 maiores redes de supermercado em Vitória e, diferente do ovo de Páscoa, em que apresentou uma variação de até 70%, no caso da torta capixaba apresentou uma variação de até 93%. O que mais assustou é que a maior variação foi encontrada justamente no bacalhau, que é o produto mais caro da torta. Então, um bacalhau que custa R$ 48,00 o quilo em um supermercado, o mesmo bacalhau num outro supermercado custou R$ 94,00. Então é o famoso compre um, pague dois. Então, se o consumidor não pesquisou, se o consumidor deixou para a última hora e foi nesse supermercado em que o preço está R$ 94,00, ele corre risco de comprar um e pagar dois. Mas o Procon não informa qual supermercado? O consumidor tem que acessar o site da Prefeitura de Vitória e lá vai ter todos os supermercados apontando onde está o maior preço, o menor preço, e que ele vai ter transparência lá. Quer dizer, ele entra no site, que é o vitoria.es.gov.br, acessa o Procon e vai achar exatamente onde está o preço de cada bacalhau. Lá vai ter uma planilha da pesquisa e ele vai saber onde está o melhor preço. Se o consumidor não mora em Vitória, no mínimo, se ele não puder vir em Vitória, ele vai ter uma média de quanto pode custar o bacalhau, o palmito, a azeitona. Então, são todos os ingredientes tradicionais da torta. Quer dizer, o Procon fez uma torta indo a vários supermercados. Fez uma torta tentando levantar os melhores preços para o consumidor. Quer dizer, o Procon faz isso recorrentemente, quer dizer, nas épocas devidas, mas vocês estão sempre de olho nas coisas, estão sempre de olho nos preços, né? Mas por que vocês fazem isso rapaz, eu penso que vocês deveriam mais fiscalizar e punir do que ficar orientando. Vocês têm essa preocupação específica de ficar orientando? Eu imagino que é para pancada, não muito para conversa, né? Concorrência é muito importante. Quando nós falamos da prática de cartel, o que é o cartel? O cartel é a combinação de preço. Quando você trabalha com combinação de preço, você mata a concorrência, você gera um enriquecimento ilegal por parte dos lojistas e um prejuízo econômico por parte dos consumidores. Quando há combinação de preço, o preço não cai. Eles combinam para o preço sempre se manter alto. Quando o consumidor faz a pesquisa, é para mostrar para o consumidor que ainda há competição, que não há cartel, que o mercado hoje ele é controlado. Imaginemos se o Procon fizesse uma pesquisa e apresentasse 0% de variação em tudo, algo estaria errado. Tivemos um problema no final do ano passado dos postos de gasolina, os consumidores reclamando que é cartel, que é cartel, que é cartel. O consumidor sabe o que é cartel, fica nervoso quando vai nos lugares e o preço está igual. Nossa, tudo está R$ 3,50, tudo está R$ 3,59. Então, o consumidor ele tem uma preocupação muito grande de ter combinação de preço, porque a competição ela é saudável. Quando a gente traz uma pesquisa de variação, é para levar uma boa notícia para o consumidor, que estamos num ambiente de competição e que ela tem sido respeitada e que basta o consumidor planejar seu tempo e escolher pelo menos 3 supermercados para que possa ter uma torta capixaba mais econômica na sua mesa.
Nesse momento é importante. Muito importante. Queria agradecer o senhor por essa conversa, por essas explicações. E está lá no site, né? Tem tanto ovo quanto tem o peixe. Tem o ovo e tem o peixe lá. Quer dizer, só vai gastar mais na Páscoa quem quiser. É isso aí, verdade. Obrigado mais uma vez. Disponha. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.